Vou falar sobre Big Brother. Ele é muito desrespeitoso com algumas pessoas aqui, principalmente com as mulheres. Ele manda calar a boca, o psiu dele para as pessoas, quando ele tá falando com os outros, ele manda psiu, para as pessoas calarem a boca, isso é muito desrespeitoso. A gente já falou dezenas de vezes aqui no Português é Legal sobre variação regional. E num país do tamanho do Brasil, isso é muito fácil de perceber. Não preciso ficar convencendo ninguém de que cada região tem seu modo de falar, às vezes um sotaque diferente, às vezes um vocabulário, às vezes construções frasais. Quando uma pessoa que é de outra região avisa que uma palavra que você achou que tivesse um significado X, para ela não tem, a gente deveria ouvir. Comecei falando de variação regional para dar o benefício da dúvida de que tenha gente que não conheça, embora eu sempre tenha visto psiu ser usado com essa função de chamar a atenção de alguém. E eu acho que tem vários casos isolados que a gente pode recuperar para contribuir para essa discussão. Primeiro, o fato óbvio de que pessoas de lugares diferentes se comunicam de formas diferentes. Outra coisa que me vem à memória, mudando um pouco de assunto, mas não muito, alguns anos atrás eu vi um vídeo no canal da Gabi de Pretas, em que ela estava respondendo uma dúvida de uma pessoa que perguntou se era melhor falar negro ou preto. E aí ela dava a opinião dela e terminava falando assim, gente, o mais importante não é usar a palavra certa, mas ter boa intenção. Porque se você pegar uma palavra que é considerada não ofensiva, mas usar de um jeito debochado, como algumas pessoas aí a gente já viu dizendo, um afrodescendente, querendo fazer piada, isso vai ser pior do que a pessoa usar uma palavra que ela não usou com má intenção. Nem todo mundo vai estar por dentro de todos os debates. Então, intenção é um fator muito importante pra gente avaliar a comunicação e a adequação. Então, essa reação exagerada a algo que já foi esclarecido fica parecendo pra mim uma postura bastante inadequada e questionável. Sabe outra coisa que talvez não tenha nada a ver, mas que eu sempre penso? Eu lembro que quando eu fiz autoescola, 18 anos atrás, o professor mencionou uma situação hipotética de você estar, por exemplo, numa rotatória em que você tem a preferência, mas aí você sinaliza para outro motorista que ele pode ir na sua frente. E aí ele perguntou, e aí, nessa situação, o que vale mais? A regra, que é a preferência sua, ou o que você sinalizou para a pessoa no momento? Vale o que você sinalizou, porque a gente, ser humano, tem essa capacidade maravilhosa de se comunicar e de fazer negociações. Então não é uma pegadinha. Se eu sei que a preferência era minha, mas eu faço um sinal para a pessoa de que ela pode ir, é porque ela pode ir. Da mesma forma, se alguém usa uma palavra que eu acho muito ofensiva, mas essa pessoa senta comigo e me explica que para ela tem outro recorte, que vem de outro contexto, acabou. E aí a gente vê também, muito nitidamente, como o nosso olhar sempre está muito contaminado por ideias prévias. O que uma pessoa fala, eu analiso dependendo de quem essa pessoa é, do que eu acho dela. Sabe aquela história de que depois que você pegou ranço de alguém, se essa pessoa achar a cura do câncer, em vez de falar, uau, que maravilhosa, você vai pensar assim, ai, como sempre, só quer aparecer? É mais ou menos a mesma ideia. A gente não é imparcial quando reage a algo. A gente não tem como ouvir alguma coisa de maneira totalmente isenta. Então, quem fala influencia a nossa percepção. E eu não tô dizendo isso para justificar que é algo inevitável. Eu tô dizendo isso porque uma vez que a gente fique ciente sobre esse fato, a gente vai conseguir se policiar e observar se a gente está sendo enviesado no julgamento de alguma coisa. Língua nunca é só língua. Não se trata de palavra, não se trata de regra. É sempre mais, porque a língua está dentro da sociedade a serviço dos falantes. E os modos como a gente usa são muito importantes. O uso é soberano. Então, se em uma região tal palavra é usada de tal maneira, esse é um uso legítimo. Tava meio por fora, mas eu fico feliz quando o Big Brother ou qualquer outra coisa do mundo dá pra gente um pretexto pra fazer alguma reflexão linguística. Ei, você é forte.